Shalom, tudo bem com vocês? Leitura da quarta aliada para Vaet-Hanan. Hoje a aliá vai falar sobre os 10 pronunciamentos, ou 10 mandamentos, ou as tábuas da lei. Vamos para a bênção da Torá? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito sejas tu, ó Eterno, que nos outorga a Torá. Amém e amém. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Te inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações. E vamos para a leitura. Quarta aliá, Parashá Vaet-Hanan, Deuteronômio verso 5, capítulo 1 até o verso 18. E Moisés chamou a todo Israel e disse-lhes: Escuta, ó Israel, os estatutos e os juízos que eu falo a vossos ouvidos hoje, e os aprendereis e os guardareis para cumpri-los. O Eterno nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. O Eterno não fez esta aliança com os nossos pais, mas conosco, todos nós aqui vivos neste dia. Face a face, o Eterno falou conosco no meio do fogo, estando eu naquele tempo entre o Eterno e entre vós, para vos anunciar a palavra do Eterno, porque tiveste medo do fogo e não subiste ao monte. Nós já conversamos sobre isso ontem ou anteontem. Ele disse assim: Eu sou o Eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Primeira lei. Segunda lei. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus e embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Eterno teu Deus, Deus zeloso, que cobra a iniquidade dos pais nos filhos, sobre terceiras e sobre quartas gerações, aos que me aborrecem. E faço misericórdia até 2000 gerações daqueles que me amam e aos que guardam os meus preceitos. Claro, translúcido, não tem nem o que comentar. Terceira lei. Não jurarás em nome do Eterno teu Deus em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar em seu nome em vão. Também não preciso dizer nada. Agora sim. Agora eu preciso falar. Quarta lei. Guardarás o dia do Shabat, para santificá-lo, como te ordenou o Eterno teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, teu boi, teu jumento, teu animal, teu prosélito, que estiver em teus portões, para que descansem teu servo e tua serva, bem como tu. E lembrarás que servo foste na terra do Egito, e que o Eterno teu Deus te tirou de lá com mão forte e com braço estendido. Portanto, o Eterno teu Deus te ordenou para fazer o dia do Shabat. Parêntese, princípio da primeira menção. Vou voltar só alguns capítulos. Deixa eu ver. Não, eu vim pro lado errado. E assim foram acabados, Gênesis 2, verso 1. E assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E Deus terminou no 7º dia toda a obra que fez e cessou de fazê-la no 7º dia. E Deus abençoou o 7º dia e santificou-o, porque nele cessou toda a sua obra que Deus criara para fazer. Brit Hadashah. Eu sou o Senhor do sábado. Yeshua falando aos Pirushim e aos Sofrim. Eu sou o Senhor do Shabat. Existe uma bênção dobrada, até triplicada no Shabat. Porque a partir do momento que você descansa no Eterno, Ele é quem provê.
Você descansa do trabalho, você descansa das tuas batalhas, das batalhas espirituais. É Ele. Você entra no esconderijo, você entra no descanso. O Shabat não é um dia, é um portal espiritual de descanso. Ai, começou. Ai, vai falar de portal. Não existe portal. Que horas mesmo foi entregue Jesus para Pilatos? 6 da manhã. Que horas mesmo Pedro negou Yeshua? 3 horas da manhã, a hora que cantou o galo. Que horas mesmo desceu o lençol que Pedro viu lá em Atos com os animais impuros? 12:00. Que horas mesmo Abraão foi chamado para fora da tenda para contar as estrelas? 12:00. Ah, gente. Conversas que a gente vai ter em outros momentos também. 5ª lei. Honrarás a teu pai e a tua mãe como te ordenou o Eterno teu Deus, para que se prolongue os teus dias e para que seja bem para ti na terra que o Eterno teu Deus te dá. 6ª lei. Não matarás. 7ª lei. Não adulterarás. 8ª lei. Não furtarás. 9ª lei, não darás falso testemunho contra teu próximo. 10ª lei, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, e tudo o que seja de teu próximo. Estas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da nuvem e das trevas, com grande voz sem cessar, e escreveu-as sobre 2 tábuas de pedra, e deu-as a mim. Ai, mas Yeshua veio e aboliu a lei. Amarás. Lemos ontem. Qual é a maior mitzvah? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel. Hashem é o nosso Deus. Hashem é um. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os 5 primeiros mandamentos, as 5 primeiras leis, falam do teu relacionamento com o Eterno. Porque, inclusive, honrar pai e mãe é a ordem do Eterno. Para que te vá bem todos os dias da tua vida. Vida longa. Os outros 5 mandamentos é o teu relacionamento com o teu próximo. Aquilo que tu faz com os outros, você está permitindo que os outros façam contigo. Se você adultera, se você rouba, se você jura em falso, se você cobiça, as tuas midots ou os teus atributos estão desalinhados. E você está permitindo que o outro faça contigo. E aí não tem que dizer, não pode se botar como vítima, né? E não pode ficar no vitimismo. Ai, porque fui eu, porque pobrezinho de mim. Pobrezinho? Será que é tão pobrezinho assim? Não escolheu fazer? Autorresponsabilidade. Em Provérbios diz assim, na mão direita, vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Na mão direita equivale os 5 primeiros mandamentos, na mão esquerda equivale os outros 5 mandamentos. Quer ter vida longa, riqueza e honra? Cumpra os 10 mandamentos do Eterno. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vamos para a leitura de Yohanan, João capítulo 6. Depois dessas coisas, Yeshua foi para o outro lado do mar da Galil, que é Tivariah. E foram atrás dele grandes multidões, porque viram os milagres que fez sobre os enfermos. E Yeshua subiu ao monte, lá estava sentado com seus talmidim. E estava próxima à festa de Pêssar dos moradores de Yehudá. E levantou seus olhos Yeshua e viu uma grande multidão que estava vindo em sua direção e disse a Filipos, onde compraremos pão para que estes possam comer? É só que eu vou servir meu chimarrão aqui, gente, dá licença. Horário do meu chimarrão. E disse isso para testá-lo, pois sabia o que estava prestes a fazer. Disse-lhe Filipos, 200 denários de pão não serão suficientes para eles, ainda que cada um levasse um pouco. Disse-lhes um de seus talmidim, André, irmão de Shimon Kefá.
Está aqui um menino que tem consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para todos eles? Para todos aqueles? Disse-lhe Yeshua: façam com que todo homem se recline para comer. Havia muita relva naquele lugar e o número de homens reclinados era 5.000. E Yeshua tomou o pão e o abençoou e distribuiu àqueles que estavam reclinados e igualmente os peixes, tanto quanto queria. E quando estavam satisfeitos, disse aos seus talmidim: recolham os pedaços que sobraram, para que nenhum se perca. E eles se reuniram e encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram dos que comeram a partir dos 5 pães de cevada. E aqueles homens que tinham visto o sinal que fizera Yeshua diziam: verdadeiramente este é o profeta que viria ao mundo. Mas Yeshua sabia que estavam preparados para vir pegá-lo e fazê-lo rei, e partiu para uma montanha sozinho. E quando era noite, seus talmidim desceram para o mar, e sentaram-se no barco e foram para o outro lado, em direção a Cafarnaum. E tornou-se escuro, e Yeshua não havia chegado a eles. E o mar se levantou contra eles, porque um grande vento estava soprando. E tinham navegado cerca de 25 ou 30 estádios, e viram Yeshua andando sobre o lago, e quando se aproximou do barco deles, temeram. E Yeshua lhes disse: sou eu, não tenham medo. E gostaram de recebê-lo no barco, e naquela hora o barco chegou na terra para onde estavam indo. E no dia seguinte, aquela multidão que permaneceu do outro lado do mar viu que não havia nenhum outro barco lá, exceto aquele que os talmidim tinham subido, e que Yeshua não entraram no barco com seus talmidim. Mas outros barcos tinham vindo de Tivariar, perto daquele lugar em que comeram pão depois de Yeshua o ter abençoado. E quando a multidão viu que não estavam ali, Yeshua nem seus talmidim subiram nesses barcos e foram a Cafarnaum e procuraram Yeshua. E quando encontraram no outro lado do mar, disseram-lhe: nosso rabino, quando chegou aqui? Respondeu-lhe Yeshua e disse-lhe: verdadeiramente, verdadeiramente, eu lhes digo que vocês não me buscam porque viram milagres, mas porque comeram pão e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará, pois este o Pai selou Elohim. Disseram-lhe: o que devemos fazer para realizar as obras de Elohim? Respondeu Yeshua e disse-lhes: esta é a obra de Elohim, que confie naquele que ele enviou. Disseram-lhe: qual o sinal que realiza para que possamos ver e ter confiança em você? O que faz? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão dos céus para comer. Disse-lhe Yeshua: verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo, que não foi Moshe que lhes deu o pão dos céus, mas meu pai lhes deu o verdadeiro pão dos céus, porque o pão de Elohim é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo. 137, deixa eu ver. Tá. E disseram-lhe: nosso Senhor, dê-nos sempre desse pão. Disse-lhe Yeshua: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim não terá sede para sempre. Mas eu lhes digo que vocês me veem, mas não creem. Todos os que o Pai me deu virão a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que me foi dado eu não perca, para que eu os ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E os moradores de Yehudá murmuravam contra ele, porque tinham dito: eu sou o pão que desceu dos céus. E diziam: não é este Yeshua, filho de Yosef, cujo pai e mãe nós conhecemos? E como este homem diz que desceu dos céus? Respondeu Yeshua e disse-lhes: não murmurem um com o outro. Nenhum homem é capaz de vir a mim se não o trouxer o Pai, que me enviou, e eu ressuscitarei no último dia. Porque está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Elohim. Quem ouve, portanto, da parte do Pai e aprende com ele, vem a mim. Não que um homem tenha visto o Pai, a não ser aquele que é de Elohim. Este tem visto o Pai. Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu dos céus, para que o homem possa comê-lo e não morra. Eu sou o pão da vida que desci dos céus. E se um homem comer deste pão, viverá para sempre. Se o pão que eu darei
e o pão que eu darei é o meu corpo, que dou para a vida do mundo. E os moradores de Yehudá discutiam um com o outro e diziam: Como pode este homem dar-nos o seu corpo a comer? E disse-lhe Yeshua: Verdadeiramente, verdadeiramente eu lhes digo que, se não comerem o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Tá, aqui fala de Daniel 7, do 9 ao 14. E aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o meu corpo é verdadeiro alimento, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do meu Pai, aquele que de mim se alimenta também viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu dos céus, não é como o man que seus pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Essas palavras ele disse na sinagoga, quando ensinava em Cafarnaum. E muitos de seus talmidim que o ouviram disseram: Esta palavra é dura. Quem é capaz de ouvi-la? E Yeshua sabia em si mesmo que seus talmidim murmuravam sobre isso e disse-lhe: Isso os ofende? E se, pois, vocês vissem o Filho do Homem ascendendo para o lugar onde estava anteriormente? É a rua que vivifica, o corpo não lucra nada. As palavras que eu lhes falo são espírito e vida. Mas há homens dentre vocês que não creem, porque sabia Yeshua desde o início quem eram aqueles que não criam e quem era aquele que o trairia. E disse-lhes, por causa disto, disse-lhes, que o homem não é capaz de vir a mim, a não ser que isto seja dado por meu Pai. Devido a esta palavra, muitos de seus talmidim viraram suas costas e não andavam mais com ele. E Yeshua disse aos 12, vocês também querem ir? Respondeu Shimon Keifá e disse, meu senhor, para quem iremos nós? As palavras da vida eterna estão com você. E nós cremos e sabemos que você é o Mashiach, o filho do Elohim vivo. Disse-lhes Yeshua, eu não escolhi a vocês 12, e um de vocês é adversário. Ele estava falando sobre Yehudá, filho de Shimon Keriot, porque estava pronto para traí-lo, sendo um dos 12. As minhas palavras são espírito e vida. Quando você entende que a Torá, quem é a Torá? Quem é a Davar, a palavra criativa? Yeshua é a palavra, o Mashiach, não é Yeshua, é o Mashiach. O Mashiach é a palavra criativa. O Mashiach é a Torá viva. O Mashiach se manifesta em Yeshua, é Yeshua HaMashiach, que tem as palavras de vida eterna, as palavras dele são espírito e vida. Por quê? Porque ele é a Torá, ele é a palavra. Então ele não veio abolir a lei, ele veio para cumpri-la em sua integralidade. Por isso que se diz que aquele que pensar em adulterar já adulterou e já está em pecado. Faz sentido para você? Reflita sobre isso. Que o Eterno possa conceder a cada um o entendimento conforme apraz a Ele. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.